Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais um pós-jogo do canal, para mais um pós-jogo da vitória desse Flamengo que parece que embalou no Campeonato Brasileiro. Vitória importante, 1-0 em cima do Fluminense, mas com o mando do Fluminense, né? Então foi Fluminense e Flamengo, Flamengo vencendo mais uma partida, se mostrando muito sólido nesse Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais nesse vídeo pós-jogo, mas antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho, é muito importante para o nosso crescimento e nos ajude, galera. Faltando menos de 1.000 inscritos para nós batermos a meta de 100 mil. É muito legal, é muito gratificante. Conto demais com a força e a ajuda de vocês compartilhando o link aqui da S1. Sem mais enrolações, vamos falar sobre tudo o que aconteceu em Fluminense 0, Flamengo 1 pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, vamos começar aí pelo primeiro tempo? O primeiro tempo começou bem equilibrado, né, galera? O primeiro tempo onde Fluminense e Flamengo, os 5 primeiros minutos ali de estudo, né, natural, Fluminense tentando estabelecer o seu jogo de posse, até conseguiu, deixando claro, né, Fluminense que teve no primeiro tempo mais posse de bola do que o Flamengo e começou assim, né, o Fluminense tentando cuidar bem dessa bola e o Flamengo tentando roubar e acelerar pelo lado direito ali com o Wesley, em alguns momentos até o próprio Luiz Araújo, Lohan, né, tentando de certa maneira se mexer, né, e o jogo começou bem equilibrado. E o Flamengo, aos poucos, né, foi se soltando na partida. Aos poucos, o Flamengo foi subindo essa marcação. Aos poucos, o Flamengo foi encontrando, né, algo que o Fluminense se incomoda, com a pressão alta. Né, e o Fluminense não abre mão. É um Diniz que não abre mão. Tá bem difícil a permanência do Diniz lá no Fluminense, até por conta dessa insistência. É um Diniz que, de fato, né, pede a todo momento para os jogadores, né, saírem jogando, mesmo o adversário bem. Né? Às vezes falta humildade ao Diniz, né, até mesmo os seus atletas. Enfim, então o Flamengo, sabendo disso, subiu a marcação. E aí, quando o Flamengo sobe a marcação, né, o Fluminense começa a errar bastante. Né, meio que arriscando, né, nessa saída equilibrada. Em alguns momentos até conseguiu superar a primeira pressão do Flamengo e chegar até a intermediária, nada que assustasse o goleiro Rossi, que não trabalhou muito, né, ao longo de todo o jogo, vamos dizer assim. E depois de algumas saídas, até com certo sucesso dessa equipe do Diniz, o Flamengo encaixou. O Flamengo subiu bem a marcação, os três atacantes ali, o Bruno Henrique, o Pedro, o Luiz Araújo, aí o Lohan, o Gerson e o próprio Léo Ortiz, que fez uma boa partida individualmente falando, e de forma coletiva também, se postando muito bem ali na função ali de primeiro volante, auxiliando um pouco mais por trás de Lohan Gerson. O Flamengo começou a roubar algumas bolas, né? Começou a ter realmente, teve uma grande oportunidade numa roubada de bola, né? Que o Fábio faz uma grande defesa, né, numa finalização, né, a queima-roupa. O Flamengo continua, né, com uma rotação muito alta para cima do goleiro do Fluminense, pressionando a defesa do Fluminense e roubando algumas bolas. Teve uma bola que o Davi Luiz mete para o Bruno Henrique nas costas do Samuel Xavier, uma bola um pouco mais longa, uma bolaça, né? O Bruno Henrique consegue passar à frente do Samuel e a bola acaba ficando um pouco atrás, bate na canela, acaba se perdendo. Seria uma grande chance, até porque o Pedro estava livre no meio da área. Acredito que certamente o Bruno Henrique iria rolar para o Pedro com um gol vazio, né, abrir o placar para o Flamengo. O Flamengo continuou insistindo, o Flamengo continuou acelerando a troca de passe, encontrando muitos espaços, né? O Fluminense com dois jogadores que têm boa técnica, Ganso e o Renato Augusto, mas que não marcam, não tem essa qualidade, né? E os lados, né, tanto o Ganso como o próprio Renato Augusto, marcando em alguns momentos por fora. E quando não marcavam por fora, marcavam um pouco por dentro, e aí muito frágil. Por fora, né, ficou muito fácil para o Flamengo, né, trabalhar e chegar nos embates, né, aos laterais. Seja o Samuel Xavier, seja o Diogo Barbosa, porque Renato Augusto de um lado, Ganso do outro, não entregavam aquilo que se espera de jogadores que jogam ali pelos corredores, né? O Flamengo encontrando muita facilidade. E veio mais uma vez uma roubada de bola, né? Veio mais uma vez uma roubada de bola, onde o Lohan acaba desperdiçando uma grandíssima chance. Uma grande chance ali. Ali foi um pouco displicente o garoto Lohan, que vinha até fazendo um bom jogo, no meu entendimento, fez uma boa partida. Faz parte, né, essa oscilação, né? E o Flamengo, de certa maneira, acabou, né, desperdiçando mais uma oportunidade. Depois tem um outro lance também que o Lohan acaba dando um calcanhar para o Gerson ali, na entrada na pequena área, praticamente, um pouco mais atrás, né? E o Gerson
senta o pé no gol de lado direito do Fábio, acaba subindo também, uma grandíssima oportunidade, e o Flamengo continuou pressionando. Né? Se houvesse um vencedor naquela primeira etapa, deveria ser o Flamengo. E até pela rotação alta que o Flamengo teve, né? O Fluminense marcando ali num 4-4-2 e o Flamengo também, mas deixando muitos espaços, né? Os espaços entre linhas, e o Flamengo atacando e os lados, né? Muito mal, vamos dizer assim, cobertos, né? Pelo Renato Augusto de um lado e o Ganso do outro, né? Era um chamariz para o Flamengo. Destacar o bom jogo que fez o Wesley, né? O Wesley fez um bom jogo hoje no Maracanã, no primeiro tempo também. Enfim, tomando algumas decisões equivocadas, mas esse é o Wesley, né? Mas, de certa maneira, defensivamente teve muita solidez, deu muita opção também no ataque, gerando muito volume pelo lado direito, né? E aí o jogo estava se encaminhando para o 0-0 no primeiro tempo, até porque o Flamengo, né, desperdiçava muitas oportunidades, e aí vai uma crítica. Tem que aproveitar as oportunidades e matar o adversário, não pode dar mole. Né? E aí teve uma última chance com o Lohan. Né? O Lohan entra cara a cara com o Fábio e aí ele finaliza. Para mim, é a minha opinião, coloquem aí no chat se vocês concordam ou discordam. O Lohan entra, né? E todo mundo esperava a chapada, até o Fábio também no canto direito do Fábio. Né? Ele entra aqui pelo lado direito na diagonal, entra dentro da área, né? E para muitos, e para mim também era gol, eu estava no Maracanã. E aí ele finaliza, né? Virando o pé em cima do movimento. Né? O Fábio vai na chapada, ele percebe que o Fábio vai na chapada e ele vira o pé para essa bola entrar entre o Fábio e a trave esquerda, do canto esquerdo do Fábio. E o Fábio cai esperando a chapada, só que o Fábio deixa o pé. O Fábio é um goleiraço. Né? Para mim, não houve ali. O Lohan perdeu o gol, Léo. Não foi qualidade do Lohan, que no meu entendimento é uma jogada difícil. Ele quebra o movimento, ele vira o pé em cima, né, da bola, é difícil. Né, o jogador que tem que ter recurso, e uma defesaça, né, do Fábio. Né? Os dois foram bem para mim, os dois. Né? O Lohan tentou muito bem, uma jogada difícil, né? O mais comum seria a chapada, e o Fábio, né, vai na chapada e deixa o pé ali no final, a bola trística vai para escanteio, né, levando o 0-0 para o intervalo. Volta o jogo para a segunda etapa, né? O Davi Luiz parece que teve um problema no intervalo, e aí entra o Léo Pereira na vaga do Davi, que vinha fazendo também um baita de um jogo. Ressaltar isso, vinha fazendo um baita de um jogo, foi até amarelado num lance lá com o Ganso, que pediu pênalti. O Flamengo volta para o segundo tempo com o mesmo volume, né, com a mesma dinâmica, apertando o Fluminense, tentando buscar o gol, né, o Fluminense não conseguindo jogar, o Fluminense não conseguindo ter a posse, articular o seu jogo, que é muito comum, né, teve mais posse no primeiro tempo, mas aquela posse arame-liso, que não machuca ninguém. Né, uma posse morosa, né, facilitando até mesmo para a parte defensiva do Flamengo neutralizar as tentativas ofensivas dessa equipe do Diniz, que já está batida, né, já está muito manjada pelos adversários. Se não levar algo diferente, se o próprio Diniz não se desprender de algumas ideias e repensar o seu sistema, a sua forma de colocar a sua equipe em campo, vai ficar muito difícil a permanência do Diniz. Muito difícil no comando do Fluminense. E veio, né, o segundo tempo se desenrolando e o Flamengo continuando, né, pressionando. Né? E aí, um elogio a essa equipe do Tite. Né? Eu imaginava que, de repente, a parte física iria pegar, iria ser um pouco complicada para esse Flamengo. Não. O Flamengo, o tempo inteiro, foi a equipe que mais buscou a vitória. Foi a equipe que mais quis sair do Maracanã com os 3 pontos. Foi a equipe que realmente pressionou o adversário. Foi a equipe que não desistiu da partida. E isso vem, de certa maneira, pós-ida, né, dos selecionados, sendo algo a se destacar. Os jogadores realmente estão com uma energia, estão com uma força, estão com uma garra, estão com uma disposição muito legal de se ver. Isso é muito bacana. Né? E seguiu assim o segundo tempo. O Fluminense fez algumas trocas, né, tirando ali o Ganso, tirando o Cano para dar um pouco mais de mobilidade, mas não adiantou. O Flamengo não deixou. O Flamengo pressionou. Né? O Flamengo, de certa maneira, conseguiu encontrar os espaços, continuou roubando muitas bolas, né? O lado direito trabalhando, o lado esquerdo também, o Gerson muito participativo, mais uma vez, o Pedro, né, acabou não recebendo tantas bolas, e aí o Bruno Henrique começou a entrar um pouco mais no jogo em relação à primeira etapa, e o Flamengo seguiu, né, tendo um volume absurdo, mostrando realmente que queria buscar a vitória. Teve algumas oportunidades, né, tentou, de certa maneira, pressionar, colocar esse Fluminense dentro do seu gol, e aí foi premiado. Né? A troca, né, da lateral ali, da lateral direita do Fluminense, o Felipe acaba entrando, né? O Felipe Caligari, o negócio. Eu acho que é isso, né? Acaba entrando na vaga do Samuel Xavier e é por ali, em cima do Bruno Henrique, né? Pelo lado direito do Fluminense, esquerdo do Flamengo, que acontece o pênalti, né? O pênalti que o Bruno Henrique acaba ganhando, né, no corpo
né, do jogador do Fluminense, e aí ele ia finalizar. Não sabe se ia ser o gol, o Fábio ia defender, só que ele tinha a possibilidade de finalizar. E antes ele já tinha tido uma oportunidade. Antes o Flamengo já tinha gerado outras oportunidades para abrir o placar, para passar, para se lançar à frente do Fluminense no Maracanã. E não tinha, de certa maneira, acertado o alvo. E aí ele teria mais uma vez a possibilidade de finalizar, e no final do movimento ali, né, o lateral do Fluminense acaba derrubando o Bruno Henrique. Para mim, pênalti. As imagens que eu vi me dão certeza de que foi pênalti. Se tiver uma outra imagem mostrando que não foi, tudo bem, eu mudo a minha opinião. Mas para mim foi muito pênalti. Bola no cal, Pedro vai para a bola, bate no meio do gol, pênalti de segurança, 1-0 Flamengo. A equipe que buscou o gol, que buscou a vitória o tempo inteiro. Um Flamengo pressionante, um Flamengo jogando com as linhas altas, um Flamengo, de certa forma, bem organizado, jogadores mobilizados, né, para, com todas as dificuldades, com todos os desfalques, dar conta do recado, e vem dando conta do recado. Hoje é uma equipe muito forte mentalmente, a equipe que representa o torcedor dentro de campo com muita entrega, com muita vontade, não desiste de nenhuma bola, né, o tempo inteiro mostrando para o adversário que quer vencê-lo, né, e o Flamengo foi premiado com esse pênalti e o gol do Pedro. Uma boa atuação, uma atuação convincente, uma atuação consistente dessa equipe que cresce a cada partida. É o Tite ganhando mais jogadores para buscar as 3 competições. Projetando a volta dos selecionáveis, vai ter uma disputa boa. Quem tem a ganhar é o Flamengo, é o Tite, são os próprios atletas com o alto nível estabelecido no dia a dia, nos treinamentos. E isso faz com que o Tite tenha tranquilidade para colocar a melhor equipe, e se caso essa melhor equipe não der uma boa resposta, ele sabe que no banco tem jogadores pedindo passagem, pedindo mais minutos. Flamengo vence, convence, lidera o Campeonato Brasileiro e cada vez mais consistente aí para papar esse Campeonato Brasileiro, naturalmente muito forte na Copa do Brasil e também na Libertadores. Parece que 2024 se mostra totalmente diferente do que foi no ano passado. Eu vou ficando por aqui, peço a você que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho, é muito importante para o nosso crescimento, compartilhe, nos ajude a chegar a 100 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tamo junto!